Eu quero convidar aqui nosso líder e parceiro Wendel para trazer a palavra do Senhor. Aplauda ao Senhor pela vida do Wendel. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer através da vida do nosso parceiro, nosso líder. Meu líder também, mano. Sou jovem, não é não? Que isso, guerreiro. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Abaixa sua cabeça aí. Ou melhor, perdão. Estende suas mãos para cá. E pede para Deus, mano. Pede para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Usa a vida do Wendel para falar comigo. Pode falar, comece a falar. Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Deus, fala comigo, fala comigo. Usa a vida do Wendel. Senhor Jesus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra agora. Nós queremos, Pai, ouvir aquilo que o Senhor deixou no coração do Teu servo, Senhor. Então, por favor, Pai, usa a vida do Wendel como nunca antes. Usa a vida do Wendel como um porta-voz, Pai, como a voz do que clama no deserto, para falar conosco, Senhor. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações, que todo agir maligno que tenta colocar qualquer distração sobre a vida dessa igreja, desses jovens, eu expulso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, nosso espírito seja pronto para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te louvamos, Pai, pela fé, pela palavra que o Senhor já trouxe. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Boa noite, jovens. Graça e paz. Vocês estão bem? Quem aqui ainda não me conhece? Levanta a mão aí, sinaliza. Tenho muito prazer. Meu nome é Wendel. Sou casado com essa mulher maravilhosa, a Regina. No último dia 22, completamos 15 anos de casado para a glória de Deus. E é o que eu desejo para vocês também, ter um casamento mais feliz do que o nosso. E para você que nos visita pela primeira, segunda vez, terceira vez, que você se sinta em casa. Esse é o ambiente que Deus preparou para você nessa noite, que você se sinta muito bem. E que tudo que o Espírito Santo tratar daqui para frente agora é algo muito sério. E eu subi essas escadas com a perna tremendo, com as mãos geladas, porque nós somos porta-voz de Deus. E quando alguém sobe aqui e fala, eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a sua vida, para as nossas vidas, é algo muito sério, porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando daquele que é, daquele que há de vir e daquele que prometeu isso a nós. Então, esse é o momento que nós deveríamos parar tudo, só para ouvir o que Deus tem para nós. Eu gostaria muito que você fizesse um exercício comigo agora. Enquanto eu estava ali sentado adorando a Deus no primeiro louvor, o Espírito Santo me trouxe isso ao coração. Eu gostaria que todos fechassem os olhos, todos. Não fique de olho aberto agora. Não fique de olho aberto, a não ser o segurança. O resto tem que fechar os olhos. Agora imagine, quem está te vendo? Todos estão de olhos fechados. Tem alguém te vendo? A impressão que dá é que nós não estamos sendo observados por ninguém enquanto nós estamos com os olhos fechados. Pode abrir os olhos. Porque quando... E aqui eu quero entrar na ministração da palavra. Quando as pessoas agora, todo mundo de olho aberto, vira a cabeça aí, 360 graus. Olha para todo mundo que está à sua volta aí, olha. Não, olha mesmo. Quem estiver aqui na frente, assim, ó, levanta aqui, ó, levanta e dá uma olhadinha lá para trás.
Olha todo mundo assim, olha. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, pode virar para cá. Agora você que levantou aqui, você achou que você estava olhando todo mundo, mas todo mundo estava te olhando. E quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam em você? E é interessante que as pessoas deduzem o que somos por aquilo que elas enxergam. Talvez você, como eu falei, quem me conhece aqui, alguns levantaram a mão e não me conhece, e aí você começa a me observar, você deve falar assim, esse cara deve ser chato pra caramba, deve ser metódico, tem uma voz que vai me dando sono, cara, esse cara deve ser muito chato, e talvez seja a impressão daquilo que você está enxergando em mim, e tá tudo certo, as pessoas elas enxergam a nossa vida através dos nossos comportamentos. Nós começamos a olhar para o Ramon bagunceiro, todo mundo fala, Ramon, hoje você foi pego para Cristo, cara, eu não deveria passar batido também não. E aí a gente começa a olhar para o Ramon e a gente começa a deduzir o que o Ramon é, pelo aquilo que ele demonstra, pelo comportamento dele. A gente começa a observar as pessoas pelo comportamento dela e a gente fala assim, poxa, eu acho que é isso aí, cara, é o que eu estou vendo isso. Quando as pessoas começam a nos enxergar, elas começam a tirar as próprias conclusões dela a nosso respeito. Mas aí eu quero fazer uma pergunta muito louca, e Deus já fez essa pergunta para você essa noite, eu vou repeti-la. Quando Deus olha para você, o que Ele realmente vê? O que Deus vê quando Ele olha para você? O que Deus vê quando Ele olha para você? O que Deus vê quando Ele olha para você? O que Deus vê? Eu não sei se você percebeu a diferença, mas quando eu falei de nós, eu falei o que nós enxergamos um do outro. Mas quando eu me refiro a Deus, eu falo para você o que Deus vê ao teu respeito. E há uma diferença em enxergar e ver. Porque enxergar está no superficial, está no nosso âmbito aqui de tirar as nossas conclusões a respeito do que é. Então, o enxergar está no superficial, naquilo que vemos apenas sem analisar. Você viu todo mundo aqui e você só enxergou e tirou as suas próprias conclusões, como cada um está vestido, qual é o comportamento que está tendo na hora do culto, e você começa a enxergar isso. Mas Deus, Ele vê o que realmente nós somos, e ver consiste em focar a atenção. E quando a Bíblia diz que Deus está focado em nós, nos observando, está dizendo assim, que Ele está com a visão aprofundada em nós, e nós somos o objeto de exposição de Deus. E quando Ele começa a olhar para nós, Ele sabe quem realmente nós somos, o que realmente nós fazemos. Ele sabe o que nós realmente somos quando estamos sozinhos. Eu queria ler com você em Provérbios capítulo 15, versículo 3, por favor, põe para nós. Provérbios capítulo 15, versículo 3 vai dizer, 15, Provérbios 15, capítulo 3, desculpa, capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15. Isso, agora você chegou. Os olhos do Senhor está aqui hoje. Os olhos do Senhor está aqui hoje. E está em toda parte, observando atentamente os maus e os maus e os. Ele sabe quem nós somos. Deus sabe quem realmente você é, jovem. Você pode esconder tudo de todos nós, de todo mundo. Seu pai pode não ver o que você faz. O seu pastor pode ver o que você faz. Não pode ver, você esconde. Os seus professores, todo mundo, você esconde de todo mundo, mas de Deus você não esconde nada, porque os olhos dele estão em toda parte, observando todos, seja bons ou maus. Eu queria ler também com você 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7.
E aqui vem algo muito especial. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como nós. O Senhor não vê como o homem, como a mulher vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E aqui vai algo top demais. Quem aqui já fez algo escondido? Sabe aquela coisa que a gente apronta e a gente tem vergonha de falar para qualquer pessoa? E a gente fala assim: mas eu estava sozinho, ninguém viu, então está tudo certo. E a gente tinha certeza que nunca ninguém saberia do que a gente fez, porque nós estávamos sozinhos, não tinha ninguém lá. Mas aí de alguma forma, igual a gente fala do Neida, a coisa vem à tona. Do nada alguém ficou sabendo. Do nada alguém te viu. Do nada começaram a falar ao seu respeito daquilo que você achou que ninguém tinha visto. Coloca o tema para nós, por favor. Esse é o tema de hoje. Os olhos que me vê. Eu falei que os olhos do Senhor estão atentos a esse lugar nesta noite. Deus está observando. E a gente viu que Ele não está observando só as nossas atitudes que nós estamos tendo durante esse culto, mas durante a nossa vida. E se nessa noite o Espírito Santo me impulsionou a falar que os olhos do Senhor estão atentos, nos observando, é porque Deus tem algo muito especial para tratar os nossos corações. Deus vai colocar luz, e preste atenção, porque quando isso acontecer, você não vai ser pego de surpresa. Deus vai começar a colocar luz na sua vida. E quando Deus coloca luz na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz é trazer à tona aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. Sabe por quê? Não é porque Ele quer te expor para te envergonhar, mas Ele quer te expor para te transformar. Ele quer te expor para falar assim: você pode ser melhor do que isso que você está sendo hoje. Você pode ser alguém transformado para levar o meu nome a outras regiões que estão escuras. E você sendo luz, você vai levar vida, vai levar transformação através da sua vida. Então Deus vai jogar luz em muita gente aqui. Muito jovem vai vir à tona coisas que você achou que só você sabia, que só você... é um segredo que só você sabe. E Deus vai trazer luz a isso, sabe por quê? Porque Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer te dar nova vida, quer te dar uma vida com Ele, e isso vai acontecer muito em breve. Então, Deus me chamou nessa noite para falar alguma coisa para vocês. E quando Deus joga luz na nossa vida, Ele traz algumas coisas muito santas. Coloca para a gente Provérbios 5:21, por favor. E você vai entender o porquê. Porque o Senhor vê os caminhos o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Talvez você saiu da tua casa nessa noite e você achou que você iria só para mais um culto jovem. Mas Deus conhece a sua caminhada, conhece o seu rolê. E Deus sabe que você veio aqui nessa noite na intenção de talvez só olhar os amigos, só passar mais um tempo, mas Deus conhece o teu caminhar, conhece os teus passos, e Ele tem algo para você nessa noite tão especial, que se você ouvir a voz dEle e acatar ao seu coração e obedecer, você terá uma vida transformada e guiada por Ele para viver coisas extraordinárias de Deus. Mas você precisa querer, porque hoje Deus traz para nós algumas coisas, e a primeira coisa, quando eu falo que os olhos do Senhor estão nos observando,
Os olhos que te vê, os olhos de Deus que te vê. Quando eu falo isso, a palavra de Deus está trazendo algo novo para nós nessa noite. Para alguns é algo novo, para outros é um remember, trazendo a memória. Hoje Deus está nos conscientizando. Eu queria falar a primeira coisa, que Deus está nos conscientizando. E quando Deus nos conscientiza de algo, é porque Ele quer fazer algo maior. Quando Deus nos conscientiza de algo, é para que nada fique escondido diante dEle. E o que Deus revela e traz à tona, não é com a intenção de te matar ou deixar você envergonhado, mas para, primeiro, te limpar. Os olhos do Senhor, eles estão nos observando. E o Espírito Santo me faz sentir algo aqui muito louco, que é: os olhos do Senhor estão atentos a nós. E como eu estava falando, Ele está muito disposto a nos limpar. E Deus me faz sentir algo extraordinário, que é o poder da limpeza que Ele quer fazer na vida de cada jovem aqui. Sabe aquela área que você está pensando que você precisa consertar diante de Deus? Sabe aquilo que você precisa, que você olha para você e você tem vergonha de falar para outras pessoas aquilo que você tem, porque é algo que você acha que, é muito sujo isso. Deus traz a consciência de você hoje que Ele quer limpar exatamente essa área. Os olhos deles, Ele vê isso, Ele está vendo tudo. E quando Ele traz a sua consciência, que é exatamente isso que Ele quer limpar. Ele quer limpar a sua consciência, Ele quer limpar os seus pensamentos, Ele quer limpar a sua vida, a sua conduta, a sua forma de andar com Ele, a sua forma de andar na sociedade. Ele quer te transformar ao ponto que você seja um exemplo. Mas você precisa querer ser limpo. E a gente precisa se conscientizar primeiro. Se eu me conscientizo que eu estou sujo, eu preciso me lavar. Logo nós corremos para um chuveiro, nós corremos para alguma coisa, passamos um álcool na mão, mas a gente precisa se limpar. É exatamente esse sentimento que você precisa sair daqui nessa noite. Deus, eu preciso me limpar de tudo aquilo que me faz apresentar sujo diante de Ti. E se você tiver essa consciência, com certeza você vai ter uma vida transformada em Deus. Outra coisa, Deus quer nos trazer a nossa consciência que Ele quer nos curar. E aí talvez você vai olhar para você e falar assim: mas eu não estou doente, eu estou bem de saúde. Mas Deus quer curar as suas emoções. Deus quer curar os seus pensamentos que te afasta de viver o centro da vontade de Deus. Deus quer curar essa vontade de dar um break na vida, sabe? Parar tudo. Deus quer te curar disso, dos pensamentos que te afastam de ter uma vida abundante. Deus quer te curar das suas emoções que foi talvez afligidas por outra pessoa e fez uma marca em você que traz peso, que traz rancor, que traz tristeza, que traz tudo de ruim, sabe? Deus quer curar esses sentimentos, mas Ele quer te levar a viver algo novo. E se você se conscientizar que você precisa ser curado por Deus, Ele vai te levar a outra fase da conscientização. Primeiro você precisa se conscientizar que você precisa ser limpo, você precisa ser curado. E aí eu poderia falar que a terceira fase você poderia viver uma mudança. Mas isso é pouco diante do que Deus quer fazer para a sua vida. Deus não quer só mudar a sua vida, porque mudar é transitório. Hoje eu poderia virar para a Regina e falar assim: vamos mudar lá para o metrô Paraíso, porque fica perto do meu trabalho e vai ser muito bom a gente morar no centro da cidade. E seria uma mudança, a gente mudaria de local. Mas nós também passaríamos 2 anos, a gente poderia pegar e falar assim: vamos voltar para Parelheiros, que lá é mais tranquilo. E aí você entende que mudança é transitório. Mudança, você pode fazer a mudança hoje, mas se você
quiser, você volta a ser aquilo que você era, ou viver aquilo que você estava vivendo. Ou seja, Deus não quer que você volte a viver aquilo que você estava vivendo, ou que você vive até hoje. Deus quer transformar a sua vida. Você entende que a parte de conscientização de transformação, Deus quer colocar isso no teu coração, que você precisa ser transformado por Deus. Sabe por quê? A transformação, ela não dá margem para a volta. A transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas não dá margem para a gente retornar atrás, dar um passo atrás e falar assim, não, eu quero viver algo que eu estava vivendo lá atrás, porque era aquilo mesmo que eu queria, não tem nada novo para mim. Não, Deus quer transformar a sua vida para você viver coisas extraordinárias, coisas impactantes, e para você viver isso, você precisa se conscientizar que você precisa de uma transformação real, uma transformação de Deus na tua vida. E quer saber algo bom? Os olhos deles estão atentos à tua vida. Ele sabe exatamente a área que Ele quer transformar. Talvez você está pensando que Deus quer transformar a tua aparência. Não estou falando de aparência, eu estou falando de essência. Deus quer transformar a sua essência para você se tornar parecido com Ele. Sabe o que nos faz perder a essência de ser parecido com Deus? É o pecado. E eu já falei que Deus quer nos limpar do nosso pecado, quer curar a gente de tudo aquilo que o pecado fez conosco, e quer transformar a gente para viver uma vida em abundância com Ele. E essa é a parte de conscientização que o Espírito Santo está trazendo a gente nessa noite. Cabe a você querer ou não se conscientizar da mudança que você precisa viver, mas você precisa ficar bem esclarecido de algo. Você querendo ou não, os olhos do Senhor sempre estarão atentos à tua vida. Você não faz nada escondido de Deus. Você não faz nada escondido de Deus. E para transformar, é interessante. Quem é que lembra do programa do Hulk, o Lata Velha? Alguém lembra do Lata Velha? Transformação dos carros. A rapaziada está mais atenta, lembrando dos carros amassados lá, que eram transformados e voltava a coisa mais bonita, né? E hoje alguns estão assim, estão com a lataria amassada, mas Deus quer transformar a sua vida, ao ponto de você vai ficar tão top na presença de Deus, que você não tem noção. Você não tem noção que Deus vê ao seu respeito. Mas os olhos que me vê, os olhos de Deus que me vê, quando Ele me vê, o que mais Ele tem e quer de mim? Eu me conscientizei, Wendel, disso aí, que eu preciso ser limpo, que eu preciso ser curado e transformado. Ok, essa parte eu entendi. Amém? Amém? Entendeu que nós precisamos disso todos os dias, até ficarmos a imagem e semelhança de Deus realmente. Vem a segunda parte. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Nós vamos ficar só na parte A. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. O Nilson estava falando aqui de um segredo dele, de entregar tudo. E a segunda parte, Deus te conscientiza nessa noite, agora Ele vai querer te fortalecer. Porque talvez o seu pensamento, quando eu fui falando que você precisa ser limpo, precisa ser transformado, precisa ser curado, talvez você fale assim, mas eu não tenho força para buscar isso. Cara, eu já tentei de tudo e não vai. Eu já tentei, mas não acontece. E Deus nessa noite, Ele fala que Ele vem de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas nessa noite, para nos fortalecer. Jovem, se você precisa de fortalecimento de Deus, essa é a noite que Ele tem isso para você. Deus tem fortalecimento, mas o fortalecimento de Deus não é para qualquer um, não é para todos, sabe? E quando eu falo que não é para todos, não estou dizendo que não está disponível para todos, todos aqueles que buscam a Deus com coração de verdade,
que entrega a vida totalmente a Ele, na confiança que Ele vai fazer algo novo, que Ele vai mudar a minha vida, e Deus quer fortalecer, mas a gente precisa ter o nosso coração verdadeiro, porque a gente leu agora há pouco que o Senhor, Ele vê os nossos corações, e quando Ele fala que Ele vê os nossos corações, Ele fala que Ele vê a intenção do nosso coração, que é aquilo que pensamos, aquilo que nós imaginamos, e muitas das vezes não verbalizamos, mas a nossa mente só pensa naquilo. E Deus enxerga tudo isso, e Ele quer dizer que Ele quer te fortalecer, para você viver algo extraordinário nele, para você ser transformado ao ponto de transformar outros. É isso que Deus quer, e Ele precisa te fortalecer para isso, mas você precisa dar o seu coração a Ele. E dar o coração a Deus é obedecê-lo de verdade, é ouvir os nãos de Deus e obedecer, é ouvir o sim de Deus e obedecer. Sabe, o Nilson estava falando aqui, que Deus já falou com muita gente aqui, que precisava largar, precisava parar com coisas, e você não dá ouvido a isso, e Deus volta a falar: eu estou vendo, eu estou de olho, eu sei que você também já sabe que precisa largar, mas você não quer, você não se posiciona. Nós demonstramos que o nosso coração está em Deus, sabe, com atitudes práticas, com demonstrações práticas, sabe, aquilo que a gente sempre, o pastor sempre nos orienta, né? Os discipuladores sempre orientam aqueles que estão sendo acompanhados: você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa se consagrar, e você sabe que você precisa disso, mas você nunca se dispõe a fazer, você não tem um coração liberado para isso. Aí a gente vai ouvir uma pregação e alguém fala: você precisa parar, você precisa dar um tempo, você precisa começar a orar mais. Só que a gente fala assim: mas eu estou fraco, eu não consigo orar, eu não sei nem o que orar. E Deus fala nessa noite que Ele veio fortalecer aqueles que tiverem o coração nele. Quantos quer ter o coração em Jesus? Quanto quer ter o coração totalmente depositado em Jesus? Quantos querem ter realmente o coração preenchido por Deus, ao ponto de ser saciado pela força que Ele vai colocar em você? Mas você precisa desejar. E quando a gente deseja algo, é interessante, quando a gente quer uma roupa, um tênis, a gente faz coisas, os adolescentes aqui devem ficar no pé dos pais: pai, me dá esse tênis, eu quero essa camisa, eu quero, porque o teu coração está naquilo, e você se torna até chato, o seu pai não aguenta mais ouvir: eu quero, e é interessante, de tão chato que você se torna, você ganha. Por que você não faz isso nas coisas do Senhor? Se torna um chato em buscar a presença de Deus, se torna um chato em desejar as coisas de Deus, sabe o chato, não de espantar as pessoas à sua volta, mas o chato de falar assim: eu não largo enquanto eu não receber, eu não cedo enquanto eu não receber, eu não vou parar de ler a Bíblia enquanto eu não começar a ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro de mim, eu não vou parar de orar enquanto eu não ouvir Deus falar comigo, eu não vou parar de buscar enquanto a minha vida não for transformada igual esse cara está falando aí. Mas você precisa colocar o teu coração e o desejo de fazer isso. Porque a gente só enxerga. A gente até hoje só enxergou. E eu falei que enxergar e ver tem uma diferença, lembram? Então hoje, até hoje, você só enxergou. Você só tem uma leve impressão das coisas ao seu redor. Eu quero me dirigir para o final dessa ministração, falando para você que os olhos que nos vê, Ele também quer nos fazer ver. Não sei se vocês vão lembrar de uma passagem, de um milagre que Jesus faz na vida de um cego. E ao Jesus fazer ali o processo, pergunta para ele: o que você vê? Aí ele pega e fala assim: eu vejo homens como árvores. Os homens parecem árvores para mim. Aí Jesus para e fala: opa, está enxergando, não está vendo. E aí Jesus vai e faz algo de novo e fala assim: e agora? Agora eu vejo.
E Deus quer fazer você ver algo sobrenatural nessa noite. E quando Deus abrir os seus olhos espirituais, não se assuste. Porque quando a gente começa a ver, você começa a perceber o que está te tirando da presença de Deus. Você começa a ver as suas amizades, e você começa a olhar para as suas amizades, e você só não vê a sua amiga mais. Porque a sua amiga te influencia a você afastar de Deus. E aí você começa a olhar assim, você fala assim: peraí, a minha amiga não está vindo sozinha. Tem algo acompanhando a minha amiga que não é santo, não traz algo bom, não, peraí, eu estou vendo algo novo. E você começa a ver as coisas no mundo espiritual, e você vai começar a se assustar. Alguns jovens, não se surpreenda se nessa noite você tiver um sonho espiritual, porque Deus vai abrir a vista de muitos, e você vai passar a ver não só aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas você vai ver também aquilo que vem para te desestimular. E se tiver vindo para te desestimular, você precisa ter muita atenção, muito foco, para você permanecer em Deus, porque Deus trouxe a sua consciência que você precisa ser transformado. Então, quem quer transformação permanece, quem quer transformação fica o pé no chão e fala: eu não saio daqui enquanto não for transformado. E quando Deus abrir os seus olhos espirituais, não tenha medo de distanciar de coisas que Deus vai mandar fazer, porque Deus vai fazer muita gente se afastar de você. Sabe por quê? Pessoas que não são espirituais não aguentam andar com pessoas espirituais. E se você tiver os seus olhos abertos, que vai acontecer, você vai perceber que você precisa mais de Deus. Por favor, coloque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23. E aqui você vai entender muita coisa que está acontecendo com você hoje, jovem. Talvez alguém pergunta para você na escola: e aí, você é crente? Aí você dá aquela risadinha: vou na igreja. Talvez você vai chegar no churrasco da família, vai falar assim: chegou o crente. Aí você vai falar: não é bem assim. Você vai entender agora, lendo isso aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente precisa ser limpo, curado, transformado? Olha por quê. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Jovens, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e se o Espírito Santo me manda falar isso, é porque acontece. Talvez no seu ambiente de escola, no seu ambiente de trabalho, talvez até dentro da tua casa, as pessoas olham para você e falam assim: ah, você diz que é crente desse jeito? Como estão os seus olhos? Porque a Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E a gente vai ver também em outra passagem que os olhos é a janela da nossa alma. E a gente entende que a alma é o ambiente dos nossos desejos. O que tem entrado pela janela da tua alma, que te afasta tanto de Deus, ao ponto de você não ser reconhecido como luz, de ser reconhecido só como mais um dentro das trevas e densas trevas. Eu falei que as pessoas enxergam os nossos comportamentos. Os seus comportamentos têm sido bons? Como tem sido os seus comportamentos? Como você tem se comportado
na sua casa, onde só você entregou a sua vida para Jesus. As pessoas têm visto luz. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam a luz de Deus na sua vida ou ainda enxergam trevas? Aquilo que você faz constantemente é luz ou é trevas? Hoje Deus quer fazer você enxergar a luz. Eu gostaria que você ficasse de pé. Porque não vai ser eu que vou falar agora. Você sabe o que você precisa ser limpo. Independente da sua idade. Se você tem 12 ou se você tem 40, 45, 50 anos. Pouco importa a tua idade, mas você entende. E Deus te conscientizou hoje que você precisa ser limpo. Então você sabe a área que você precisa ser limpo. Deus também te trouxe a consciência que você precisa ser curado. Então você sabe as emoções que precisam ser tratadas por Deus. Você sabe os sentimentos que precisam ser tratados dentro do teu coração. Você sabe o nível de perdão que precisa ser liberado e para quem precisa ser liberado. Então você sabe as áreas que hoje a gente, talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, olhando para nós mesmos, nós olharíamos e falaríamos assim: nossa, uau, tá bacana. Mas também nós poderíamos olhar para dentro de nós hoje e falar assim: caramba, que bagunça, que sujeira. Alguns vão até pensar: que fedor. Cara, eu tô tão sujo diante de Deus que eu até chego a sentir o cheiro da podridão que está a minha vida. Ei, Deus está te fazendo enxergar as coisas, mas Ele quer fazer você ver. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Eu falei orar. E orar, você sabe como é que funciona. O clamor é alta voz, mas a oração a gente pode fazer um pouquinho mais introspectiva, sabe por quê? Porque igual eu falei, tem coisas que a gente faz e a gente acha que ninguém viu. Deus traz à tona. Então é essas coisas que você precisa falar para Deus, que você quer que Ele limpe. É isso que você precisa falar assim: Deus, está muito sujo aqui, está muito zoado, e eu preciso que o Senhor me limpe, que o Senhor faça isso aí que Ele está falando. O Senhor me trouxe a consciência hoje, o Senhor abriu o meu entendimento e eu quero viver uma vida transformada, eu quero viver algo novo, porque eu sei que os teus olhos estão me observando o tempo todo. E como eu sei agora, Senhor, da agora em diante eu ainda tenho mais certeza que tem alguém me olhando o tempo todo. Eu quero ser mais assertivo. Eu não quero te envergonhar e nem ser envergonhado. Então, Senhor, me corrija aí, faça a sua oração aí. Não fica olhando para mim agora, não. Essa não é a hora de olhar para mim, é a hora de você fechar os teus olhos e falar: Deus, eu ouvi a tua voz, eu sei que tu estás aqui, que o teu olho está atento a mim, e eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero ser impactado pela tua presença, eu quero sentir de novo, Senhor, a tua presença, eu quero ser transformado, eu quero viver algo novo, Jesus. Mas Jesus, é a minha área emocional que tem me destruído, é a minha área emocional, Senhor, que talvez tenha me trago para baixo. Oh, Senhor, tu olhas daí do céu e vê, Senhor, que os meus olhos não são bons. Então, Deus, inunda essa geração com um olhar puro, para que eles vejam a tua presença, para que eles vejam a tua glória, Senhor, e que a tua glória nos purifique, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor morreu na cruz do Calvário, o teu sangue verteu lá para nos purificar, para nos limpar. Então, Deus, deu um banho de regeneração, um banho de transformação nessa juventude. Ah, doce Espírito Santo, que nós não tenhamos vergonha de chegar diante de Ti pelos nossos atos. Quantos, ó Deus, quantos se perdemos na pornografia, na masturbação,
e tem vergonha até de pronunciar, mas o Senhor vê, o Senhor contempla, Senhor. Eles acham talvez que estão sozinhos nos quartos, nos banheiros, talvez até mesmo atrás de uma casa, mas Senhor, os seus olhos estão lá. E como os teus olhos estão lá, eu sei que o Senhor tem transformação para a vida desses também. Então que haja, Senhor, um derramar de purificação neste lugar, e que jovens sejam transformados e libertos para a tua glória, para o teu louvor. Deus, escuta a oração dessa juventude e os santifique-os. Abra os olhos espirituais para que eles vejam, não que eles vejam as coisas deturpadas que Satanás tem feito até aqui, Senhor. Satanás tem feito eles enxergar coisas deturpadas concernente ao Senhor, ao teu reino, mas que eles possam a partir de hoje contemplar a tua glória, contemplar a tua presença, e isso possa trazer santificação, possa trazer arrependimento, em o nome de Jesus. Oh, doce Espírito Santo, contemple agora os corações, contemple a sinceridade dos corações, e se há verdade o que os meus irmãos estão falando e pronunciando, Senhor, que o Senhor os visite com poder e glória, que o Senhor os visite com transformação. Ah, doce Espírito Santo, perdoa-os e faça com que eles se sintam perdoados por Ti nessa hora. Quebre as correntes, quebra as cadeias, transforme vidas.